Imaginemos por um segundo como a gente muda de atitude dependendo de onde está. No trabalho, adotamos uma postura. Em casa ou com os amigos, somos completamente diferentes. E isso nos leva ao que é talvez o maior enigma da nossa espécie, o mistério da identidade humana. Porque, pensa bem, o que sobra quando a gente simplesmente arranca todas essas máscaras sociais? O que existe lá no fundo dessa arquitetura complexa e profunda que chamamos de mente? Tentar mapear o que a gente realmente é? Bom, é uma jornada fascinante, mas também pode ser bem aterrorizante. Isso nos traz a nossa grande questão central. Quem somos nós por trás da máscara? Quando tiramos o nome, a profissão, os títulos todos, qual é o núcleo inabalável que sobra? Será que ele sequer existe? Ou a gente vai simplesmente dar de cara com um abismo desconhecido e pulsante? Bom, para tentar responder a isso nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar de cabeça numa obra clássica e absolutamente genial de C.G. Jung, O Eu e o Inconsciente. Essa exploração nos convida a entender que a psique não é só aquela superfície iluminada do nosso dia a dia, não. Ela é uma estrutura colossal, autônoma e muito, muito mais funda. Número 1. As camadas do inconsciente. Aqui temos um contraste que é simplesmente fascinante. De um lado, a visão de Freud, que via o inconsciente pessoal meio que como um porão, um repositório de desejos infantis que foram reprimidos porque a sociedade não os aceitava. Mas aí vem Jung e descobre algo infinitamente mais vasto. Ele percebeu que abaixo desse porão pessoal existe um oceano ancestral inteiro, um domínio compartilhado de arquétipos universais que são herdados e pertencem a toda a humanidade, o famoso inconsciente coletivo. E a grande sacada aqui é entender que essa mente mais profunda nunca, mas nunca mesmo, está dormindo ou em repouso. Ela não é um arquivo morto com coisas do passado, é um sistema super vivo. O inconsciente está o tempo todo trabalhando, produzindo imagens para equilibrar a nossa consciência e literalmente plantando as sementes vitais daquilo que vamos nos tornar no futuro. Número 2. A máscara da persona. A persona funciona como uma ilusão super necessária. Sabe aquele perfil profissional impecável numa rede social corporativa? É bem por aí. Aliás, a palavra persona vem lá das máscaras que os atores romanos usavam no teatro. A nossa persona psicológica é só isso, um compromisso bidimensional, um papel, um título que a gente adota para o mundo ver. Na verdade, é apenas uma pequena fração da psique coletiva falando através do indivíduo. O perigo real mora exatamente na identificação total com essa máscara. Quando alguém acredita cegamente que é única e exclusivamente o seu cargo, o seu título de doutor ou o seu papel na família, o desenvolvimento psicológico dessa pessoa trava. A verdadeira individualidade é esmagada e perde-se o contato com o ser autêntico. Por trás daquela fachada social impecável, pode sobrar só uma casca vazia. Número 3. O choque da assimilação. Imagina só este relato clínico notável de uma paciente que estudava filosofia. Ela tinha um intelecto brilhante, mas que na verdade servia como um escudo para esconder uma paralisia emocional terrível superligada à figura do pai. Tentando buscar a cura, ela transferiu toda essa carga emocional diretamente para a figura do analista, exigindo soluções impossíveis na vida real. Foi um impasse gigantesco que a lógica intelectual dela já não conseguia mais resolver. E olha como a mente funciona. Para quebrar esse conflito, os sonhos dessa estudante produziram imagens fantásticas. No plano dos sonhos, o analista não aparecia como um médico de terno, mas sim como um gigante, uma verdadeira força primordial. O sonho mostrava esse ser colossal abraçando-a num campo de trigo com o vento batendo. O mais louco disso tudo é que ela era totalmente agnóstica e racional. Aquilo não era uma memória de infância, nem nada do tipo. O inconsciente dela simplesmente sacou um arquétipo arcaico formidável, a imagem do pneuma greco-romano. O vento e o espírito que são a mesma coisa. Essa imagem interveio com tudo para despedaçar a fixação infantil que a limitava, quebrando aquela projeção excessiva na figura humana e redimensionando a psique dela coletivamente. Sensacional, não é? Número 4. O perigo da inflação. E aí a gente chega num ponto super crítico, a inflação psicológica. Esse é um estado muito perigoso e traiçoeiro. Acontece quando a pessoa expande o senso de identidade muito além dos limites humanos normais. Ela começa a absorver ideias e virtudes grandiosas do inconsciente coletivo e acha que tudo aquilo é mérito puramente pessoal. É literalmente como tentar assumir a autoria de uma força da natureza. Tem um exemplo fascinante no livro sobre um jovem aprendiz de serralheiro que foi internado no hospital psiquiátrico. Ele teve uma visão poética incrível, achava que o mundo inteiro
Era só um livro de imagens dele, e que bastava virar a página para o cenário mudar. Uma ideia majestosa, digna de Schopenhauer. O problema? Ele não tinha o preparo mental de um grande filósofo. Então essa imagem colossal engoliu o rapaz por completo, levando-o a uma loucura sem volta. Outro caso bem marcante é o de um jovem que, após uma rejeição, caminhava decidido a tirar a própria vida. Mas, ao olhar para o céu, ele foi atingido por uma visão cósmica brutal. Cada estrela brilhante parecia o rosto de amantes passando numa harmonia perfeita. Aquela grandiosidade apagou a tristeza dele na hora, só que inundou a mente dele com um delírio absurdo. Horas depois, ele foi preso tentando arrombar as portas de um observatório astronômico, totalmente desconectado da realidade e engolido por um delírio messiânico. Pois é, assimilar o inconsciente coletivo sem sabedoria custa muito caro. Quem passa por esse choque oscila violentamente entre dois polos. Uma hora tem uma autoconfiança surreal, achando-se literalmente igual a um deus e dono de verdades absolutas. Na hora seguinte, essa inflação murcha e dá lugar a uma depressão letal, onde a pessoa se sente minúscula e totalmente impotente diante dos poderes do destino. Número 5. Rotas de fuga falsas. Quando se lida com as pressões do abismo, a gente costuma ver duas saídas que são, na verdade, grandes ciladas. É um contraste de 8 ou 80. De um lado, a pessoa se encolhe e se esconde numa concha social minúscula. Do outro, ela expande por uma megalomania descontrolada. As duas rotas bloqueiam a nossa verdadeira maturação interior. A base da restauração regressiva é o puro medo. Imagina um empresário super arrojado que perde tudo, vai à falência e fica tão traumatizado que aceita um emprego extremamente humilde pelo resto da vida. Psicologicamente funciona assim. Para não correr riscos nunca mais após encarrar propriamente, a pessoa se mutila. Ela se rebaixa de propósito a uma existência totalmente inautêntica que não chega nem perto do potencial dela. Do outro lado, a gente tem a identificação com a psique coletiva. Essa é uma armadilha dourada, onde se entrega de vez às fronteiras humanas. A pessoa é tão sugada pelo mito que começa a brincar de reformador cósmico, de profeta salvador ou mártir invencível. Ela fica hipnotizada pelas verdades vastas que encontrou e começa a exigir devoção de todo mundo ao redor, ignorando totalmente que aquelas propriedades não pertencem a ela de forma pessoal. Mas como a lendária peça Fausto, de Goethe, já nos ilustrava perfeitamente, uma vez que esses grandes fantasmas arcaicos despertam, a mente consciente não pode simplesmente fingir que eles não estão ali. Tentar voltar para a vida simples numa cegueira fingida é impossível e a alma ri dessa fuga hipócrita. A gente precisa encarar o desafio de frente. E tudo isso nos leva a uma das realizações mais vitais desta análise. A verdadeira individuação exige que se caminhe numa rota exata, como se fosse no fio de uma navalha. A gente não pode ceder à máscara social apertada só para se proteger, e também não pode se deixar devorar pelo fascínio monstruoso das profundezas da psique. O objetivo final é construir, com muita coragem, uma ponte firme e individual que une conscienciosamente esses dois universos extremos. E fica a grande reflexão para o encerramento. Se as nossas máscaras sociais são moldadas pela sociedade e o abismo interior é esse oceano gigantesco de instintos universais da humanidade, onde é que a gente traça a linha que define a nossa verdadeira e inalienável identidade? É o trabalho de uma vida inteira descobrir. Que este pensamento sirva para instigar muitas outras explorações desse universo fascinante que é a mente humana.